Vamos em frente agora pra gente fechar mais um bloco aqui no Morning Show. Vocês sabiam que o chefe francês, o Eric Jacquin, jurado, né? Conhecido jurado do MasterChef, renomado chefe, né? Da gastronomia internacional, já passou por maus bocados na mão de sequestradores aqui no Brasil? Vocês sabiam dessa aí? Conta pra gente, Vini. Pois é, descobrimos isso agora, né, Diego? Porque ele não tinha contado essa história em nenhuma das suas entrevistas, e ontem ele revelou, né, no canal Ping Pong com o Bonfá, né, do jornalista Marcelo Bonfá, quando foi perguntado sobre se ele já teve em algum momento desejo, né, de sair do Brasil, de voltar para a França, o Jacquin, que está aqui há mais de 20 anos. Só um parênteses, Marcelo Bonfá, você falou? Isso. Um jornalista, é um homônimo do batera da Legião Urbana, é isso? É um cara que é um jornalista que chama Marcelo Bonfá, e que tem esse canal Ping Pong com Bonfá. E aí ele perguntou se o Jacquin tinha esse desejo de sair algum dia, né, do Brasil. Ele já está há mais de 20 anos por aqui, e ele falou, olha, teve uma vez, até quando meu restaurante, tive que fechar meu restaurante em 2013, por causa que faliu, eu pensei e tal, mas aí quis ficar, e aí ele relembrou dessa história que aconteceu em 98, aqui em São Paulo, no Jardim Ângela, quando ele foi sequestrado. Ele falou, até não gosto de ficar falando muito dessa história, vou falar aqui a primeira vez, e aí ele revelou alguns detalhes do que aconteceu. Vamos ver um trechinho. Uma vez foi sequestrado. Onde você na TV? Em 1998 foi sequestrado, passei 2 dias é pouco, dentro de um cativeiro, numa favela, mas muito perigoso na época, que é perigoso ainda. Essa é uma lição de vida grande. Isso foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Depois disso... Como é que você saiu dessa? Você pagou o resgate? Não, eu saí de ônibus. Você fugiu? Não, ele me liberou. Não, acho que não gostava da minha comida, me liberou. Você voltou primeiro? Então? Não sei. Os dois foram saqueados, foi preso. Um menino estava menor de idade. A polícia começou a procurar saber, viu que o carro estava no francês. Outro cara está comigo, estava numa multinacional. O carro estava da multinacional, acionou tudo, o consulado francês, Itamaraty, antissequestro. Então foi a polícia que te liberou? A polícia localizou a gente para o menino que foi preso. Sim. Mais ou menos. Então a polícia estava pronta para entrar nessa favela que chama Jardim Ângela. Tá? De medo, os caras... Te liberaram? Liberou, deixou a gente embora. Você vê que a história é até um pouquinho confusa, né, Edgar? Mas resumindo aí, né, os sequestradores manteram ali em cativeiro, né? O Eric Jacquin no cativeiro, só que aí, determinado dia, 2 dias depois, eles foram sacar um dinheiro, um deles foi preso, aí o carro foi identificado como que era um carro de um francês, aí entraram em contato lá com o consulado francês, Itamaraty, antissequestro, e aí deduziram que o Jacquin estava nessa favela, só que aí antes da polícia chegar, com medo, eles acabaram liberando o Jacquin, e você vê que até pra falar de tragédia, ele usa do bom humor, né? Ele foi bem humorado. O Bonfá perguntou pra ele, mas como que você... Não gostava da Como é que você saiu de lá, de ônibus? Porque depois disso, ele fala que teve uma mulher que acompanhou ele até um ônibus, e aí desse ônibus ele foi até uma delegacia. E uma outra curiosidade dessa história, Edgar, é que o ano 98, né, ano de Copa do Mundo, ano que a França ganhou a Copa do Brasil. E aí o cara sempre chamava ele de alemão. Alemão, alemão, alemão. E aí um dia depois o Jacquin falou assim, não sou alemão, sou francês. Ah, você é o francês, esses filhos que roubaram a Copa da gente? Ele, não, mas não gosto de futebol, não, se quiser volte a ser alemão. Não, alemão. Alemão, pode chamar de alemão, mas é uma história aí, Só tem graça porque aí, teve um final assim, né? É isso aí. Que ele não tinha revelado ainda também, que pegou todo mundo de surpresa. E pega de surpresa também porque é o seguinte, se ele falasse assim, olha, eu já fui assaltado, todo mundo ia falar, tá, Jacquin, você e mais a torcida do Flamengo. Só que o sequestro, ele caiu um pouco em desuso, né, nos últimos anos. A gente não vê mais a imprensa ficar noticiando tanto sequestro. Ou também pelo pedido do sigilo, que muitas vezes ajuda na investigação, né? Exatamente. Não tô falando que o assalto também não tem problema, óbvio, eu só tô querendo dizer o seguinte, assalto, infelizmente, a gente
gente vê noticiar todos os dias. O sequestro, nem tanto. Porém, parece que não existe mais sequestro em São Paulo, né? Porém, é o seguinte, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 8 pessoas desaparecem por hora. Nos últimos 10 anos aconteceu isso em todo o Brasil. Os desaparecimentos pelo fórum são considerados voluntários ou involuntários. E entre os involuntários pode ser o sequestro aí cometido no meio. Aí você fala, mas isso é muito abstrato. Calma. Dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo mostram que no ano passado houve um aumento de 30% em relação a 2016 nos casos de sequestro aqui em São Paulo. Ou seja, principalmente os relâmpagos. Não se leva mais tanto para cativeiro e mantém por muitos dias, mas aquele que te coloca dentro do seu carro ou de outro carro, leva no banco, toma tudo que você tem. Sim. E aquele terrorismo todo. Ou seja, ainda é um crime bastante frequente aqui em São Paulo.